Pai, bom dia. Bom dia. O Antigo Testamento tem influência nessa guerra santa que o Estado Islâmico declarou aos cristãos? O velho? É. Não. Eu não me refiro que o Antigo Testamento seja o culpado, muito menos Deus, e sim os corações maus. Mas ele serve de influência para esse tipo de manifestação? Não precisa. O Velho Testamento é brando, comparado com o Alcorão. Brando. O Velho Testamento tem na Torá, no Pentateuco, os 5 primeiros livros, mandamentos, a maioria deles dados por Moisés, e alguns deles todos eles se tornaram totalmente obsoletos e caducos nas sentenças que propunham. Morreram as sentenças. E mais do que isso, alguns desses e muitos desses mandamentos morreram como mandamentos, porque eles eram obsoletos, eles faziam parte da primitividade daquela consciência, daquele tempo, daquele momento. Morreram. Sem falar numa outra coisa que morreu. A ideia do Velho Testamento de que a lei era mediadora entre Deus e os homens morreu, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Mas o Velho Testamento, quando comparado com o Alcorão, ele é mild, ele é brando, ele é carregado de misericórdia, com toda a dureza. Não precisa disso. Eu diria que a experiência dos muçulmanos com os cristãos foi muito mais pesada na provocação de ódios em relação a todo o ocidente da terra, até do que aquilo que aconteceu entre muçulmanos e judeus. Porque os judeus sofreram muitos massacres de muçulmanos já no século VII, com Maomé ainda vivo. Houve massacres violentos. Depois da morte de Maomé, houve grupos judaicos inteiros na região de Medina. Foram aniquilados, mortos meninos e crianças e tal. Mas o pau cantou mesmo, foi aí na proximidade do ano 1000, na virada do primeiro milênio, quando o Islã estava fazendo 300 anos mais ou menos, quando o papado resolveu reconquistar a terra chamada Santa, Jerusalém, que estava sob o domínio árabe agora, porque Jerusalém é considerada a terceira cidade mais santa para o mundo muçulmano. Meca, Medina e Jerusalém. E aí, por causa disso, para os cristãos, seria uma espécie de capital espiritual. Para os judeus, a mesma coisa, com muito mais razão de ser. Mas o Papa achou que era um bom pretexto para levantar dinheiro, a promover as cruzadas. A Europa inteira, os países que participaram, os principais países, a coalizão católica que foi para a guerra, botou uma grana. E isso foi um pretexto mobilizador para levantar dinheiro. Só que o negócio acabou durando 200 anos. Nossa. 200 anos de briga, carnificinas, ódios. E os cristãos muito mais carregados de carnificina, os cristãos do cristianismo, do catolicismo, até do que os muçulmanos, que aquele foi um período áureo de uma certa dignidade muçulmana. É o tempo, por exemplo, do Saladino, uma figura admirável, um sujeito de um caráter íntegro, humano, homem antigo, matava e a guerra e tudo mais, mas palavra era palavra, compromisso era compromisso, justiça era justiça, à moda antiga. Então eu vejo muito mais o ódio ocidental, o ódio muçulmano pelo Ocidente, ser decorrente do espírito das cruzadas, às quais eles fazem referência de vez em quando, do que propriamente a qualquer coisa vinculada ao Velho Testamento. Embora o Alcorão seja
uma síntese construída em torno de todas as figuras do Velho Testamento e do Novo Testamento. Só que essas figuras são louvadas não no que ensinaram, não se diz o que elas ensinaram. O Alcorão é um livro muito infantil, é muito básico, é um conto da caronchinha, primitivo, bem básico. Então não tem ensinos, tem só reverência a profetas. Vamos reverenciar este profeta por causa disto. Jesus é o profeta dos milagres, muitos milagres, mas o ensino e a centralidade do ensino ser amor, isso é bobagem no Alcorão. Só tem a recomendação: admire, venere este, porque é um profeta. Pode ser Moisés, Davi, Jesus, tem lá o panteão. Tem um pessoalzinho deles. Agora, a construção conceitual pega o pior do Velho Testamento e absorve conceitos de guerra justa e guerra santa do cristianismo, faz fusões e exacerba essa perspectiva muito mais. Porque o cristianismo viveu períodos extremamente belicosos, mas não dá para, em nome de Jesus, você ir a um púlpito, havendo um mínimo de erudição bíblica, pregar qualquer que seja a atitude de ódio, vingança e de morte. Dá para você fazer isso em nome de Moisés, em nome de Maomé, em nome de muita coisa. Então, o que você tem no cristianismo é muito mais as políticas do cristianismo negando o evangelho, mas o discurso interno do cristianismo comete a hipocrisia do amor. E o discurso é de amor, a prática é que é frequentemente belicosa. Essa raiva sempre esteve presente. Há um complexo de inferioridade muito grande também no coração muçulmano. É uma coisa antiga. Aí a gente tinha que falar aqui 10 horas. Faz parte do DNA dos caras. Para vir lá de Abraão, Sara, Agar, Ismael, as junções, as amarguras, as rejeições, os sentimentos de inferioridade que houve a vida inteira. É uma história longa, é a psicologia coletiva mais fantástica do planeta para se estudar. É o inconsciente coletivo de judeus e árabes. É mesmo? É fantástico. Eu fico vendo o povo aí discutindo política, lidando só com fatos e episódios e coisas tópicas, fazendo inventários de um século para cá, para explicar o que está acontecendo. Não sabem de nada. Essa é uma história antiga, é uma pulsão das mais antigas na civilização humana, é esse ódio entre os filhos de Abraão. E é uma pena que a gente não tenha tempo. Mas no meu site, se escreverem lá, Semente de Abraão, Agar, Sara, vão encontrar vários textos sobre isso aí. Tem textos alusivos. Muitos textos. VNV TV, o canal é você.